Bem-vindo ao canal Escatológico. Falarei hoje a respeito da ideologia de esquerda e a manipulação da massa pela mídia convencional. Mas antes, gostaria de falar para vocês que o meu livro Os Reis que Virão se encontra agora numa edição publicada pelo Clube de Autores, e são dois livros, na verdade, Os Reis que Virão e O Plano, que faz análise justamente da nova ordem mundial. Então vocês podem encontrar no Clube de Autores numa nova edição, nova capa, nova revisão e com texto mais apurado e também revisado, atualizado e aumentado. Muito obrigado. Bom, nos últimos dias vimos aí a eleição, nos Estados Unidos, e a mídia, essa mídia convencional, nós chamamos de mainstream media, essa mídia criou uma imagem de monstro para o Trump. Mas por que isso? Porque a mídia estava vendida, e sempre esteve, Essa mídia vendida, ela pertence a pessoas que têm comprometimento com a ideologia de esquerda e utiliza esses idiotas úteis de esquerda, os comunistas, os socialistas, para atingirem seus objetivos. Então essa imprensa, ela tenta confundir a nossa cabeça, mas na verdade ela é o monstro da história. Ela quer mais poder para se perpetuar no poder. Então ela quer também receber os benefícios dos donos do poder, não é verdade? Então essa esquerda e a mídia, elas fazem uso de uma estratégia, que eu já falei a respeito desse cara, da estratégia de Gramsci. A estratégia que Gramsci idealizou para destruir a sociedade ocidental. Mas nos Estados Unidos, foi um sujeito chamado Alinsky que colocou em prática as ideias de Gramsci, ou Gramsci. Bom, o nome dele, esse Alinsky, ele é Saul David Alinsky, e ele foi um escritor americano e organizador de comunidades, conhecido pelo seu famoso livro Regra para Radicais. Veja só o nome do livro, Regras para Radicais. Ele é considerado o fundador da Organização de Comunidades Modernas. Então, no curso de quase 4 décadas de organização política, David Alinsky recebeu muitas críticas, mas também ganhou muitos elogios de diversas figuras públicas. Suas habilidades de organização foram focadas em melhorar as condições de vida de comunidades pobres em toda a América. Na década de 1950, ele começou a voltar sua atenção para melhorar as condições dos guetos afro-americanos, como politicamente correto, afro-americanos, começando com Chicago, e mais tarde viajou para outros guetos. Ele foi para a Califórnia, Michigan e Nova York, bem como em vários outros pontos de conflito. Suas ideias foram adaptadas na década de 1960 por alguns estudantes universitários norte-americanos e outros organizadores da contracultura da época, que os usaram como parte de suas estratégias para formar organizações nos campos universitários e também em outras entidades. Bom, a influência dele foi tão crescente que a revista Time publicou em 1970 que não seria demais argumentar que a democracia americana foi e tem sido alterada pelas ideias desse tal Alinsky. Bom, então é muito urgente conhecer a obra desse cara, e ainda mais pelo mero fato de que os esquerdistas de fato estão a milhas de vantagem, com relação aos conservadores de direita no jogo político. E isso certamente se deve à prática. Além do fato dos esquerdistas terem tido acesso a este livro, bem logo que ele foi escrito, em 1971. Bom, do lado dos conservadores,
Somente após a eleição de Obama, que estes aí pararam para investigar o que estava nesta cartilha, que sempre foi um material de inspiração para o ex-presidente americano. Bom, gente, a tese de mestrado de Hillary Clinton foi baseada na obra de Saul Alinsky. Estamos simplesmente falando do arquiteto das táticas da esquerda atual, que funcionam hoje nos Estados Unidos e têm sido importadas para cá com extremo sucesso. Se você quiser entender a arquitetura por trás do discurso humanista pró-ONU ou dos canalhas marxistas do PT, assim como dos humanistas radicais da linha Dawkins, aquele retardado lá que é evolucionista, a fórmula está na obra de Alinsky. Por que os esquerdistas dominam a arte da polarização? A resposta está na obra de Alinsky. Por que é tão fácil para eles ridicularizarem seus oponentes? A resposta está na obra de Alinsky. Como às vezes parece tão fácil, de forma até artística, eles colocarem seus adversários em verdadeiras armadilhas, jogando certas vezes até com as regras do outro. Novamente, é fácil você entender isso. É só ler a obra desse canalha, Saul Alinsky. Se você não sabe, tanto Obama quanto Hillary foram pupilos de Alinsky. Obama trabalhou 20 anos com ele. E Alinsky aprendeu com Gramsci. Alinsky disse no seu livro que ele trabalhou 2 anos com Al Capone, o gangster de Chicago. Ele fez isso para quê? Para aprender as técnicas da máfia. Então, os caras são mafiosos, cara. Eles são escolados em pouca vergonha, em tudo aquilo que não presta. Por isso que ocorreu aqui no Brasil com esse PT no governo. Bom, então isso aí tudo está no livro. Nada é coincidência, tudo é fato. A esquerda mente e repete sempre as mesmas mentiras. É o que conhecemos como desinformação. E ela usa justamente a mídia para convencer as massas. Esses repórterzinhos que a gente tem visto aí, atacando os cristãos, atacando a família, atacando aí tudo que é valor tradicional, né, das pessoas, da sociedade ocidental. Então eles zombam daqueles que creem em Deus, né? Pegam a Bíblia e queimam, pegam símbolos religiosos e fazem o que eles fazem, né? E a mídia diz que isso é virtude. Bom, mas a quem pertence essa mídia? As 13 famílias mais ricas do mundo. Ford, Morgan, Rockefeller, Rothschild, Soros e outros. Eles são donos também das indústrias bélicas. Por isso eles lucram com as guerras. São donos das indústrias farmacêuticas. Por isso eles lucram com as doenças. Dizem que o vírus da gripe, esse H1N1, foi criado para vender a vacina fabricada pelo cara que fabricou o vírus. Bom, pesquisa isso aí, vocês vão ver. Eles são donos dos bancos, eles lucram com dinheiro, é claro. São donos das indústrias petrolíferas, além de muitas outras. Tudo o que essa esquerda globalista deseja, pessoal, é desestabilizar o sistema vigente no mundo todo e criar outro, chamado Nova Ordem Mundial, certo? Sem fronteiras, um sistema sem a soberania e as leis de cada país. Esse novo sistema, a nova ordem mundial, no qual eles vão controlar muito mais o mundo. Bom, é uma coisa que vai acabar com sua vida, com sua liberdade, né? Então é a lei que interessa. Então, eu já disse em outro vídeo que a ONU é que governa o Brasil. Isso é verdade. As leis
são fabricadas lá. E depois esses políticos que se vendem, eles só colocam goela abaixo tudo isso pra gente. Porque o dinheiro e poder não são suficientes para esses caras do Clube Bilderberg, pessoal. Eles querem o poder absoluto. Para alcançar esse objetivo, usam o marxismo cultural, que diz uma coisa, mas faz outra. Vejam só a incoerência. Para desestabilizar o sistema, eles usam aquele papo furado do multiculturalismo, do politicamente correto, da desinformação, e apoiam o Islã, que está invadindo a Europa com a desculpa de serem refugiados. Certo? Só que os refugiados são tratados como coitadinhos, vítimas, igualzinho os bandidos aqui no Brasil. Eles não obedecem às leis dos países que acolhem eles, ninguém pode prendê-los, atacá-los verbalmente, etc. e tal. E eles cometem crimes de estupro, pedofilia, roubos, assassinatos, etc. E fica por isso mesmo. Acontece que eles estão agindo lá como agem aqui. Mas aqui nós não precisamos dos terroristas islâmicos, né? Nós temos os políticos canalhas que se alinham aos bandidos, e aí fica tudo legal, né? Então, talvez a gente nem passe por esse tanto de terrorismo aí, gente se explodindo, né? Os próprios brasileiros já estão fazendo o trabalho deles. Bom, a esquerda protege indiretamente com esse discurso os criminosos, aqueles que, a criminalidade para desestabilizar o sistema, colocar medo nas pessoas, para nos colocar, na verdade, contra a parede, né? E assim nós, como sapos em água quente, bois indo para o matadouro, não percebemos isto. Bom, eles não estão de brincadeira, pessoal. Isso é muito sério. Mas se nós formos pensar, porque Trump falou a respeito daquele muro, né? E todo mundo, não sei o que, a mídia. Ora bola, se ele fortalecer aquele muro lá que separa o México dos Estados Unidos, é claro que ali vai deixar de entrar muita droga, vai diminuir a entrada de droga, a entrada de armas contrabandeadas e outros problemas que abastecem os Estados Unidos. E vai, com certeza, talvez não interromper, mas dificultarem muito o trabalho desses globalistas que estão aliados a essa mídia ridícula, sem vergonha e outras coisas mais que vocês podem pensar aí, ok? Então leia, pesquise, se informe. Fica a dica.